Hoje pela manhã nós estamos dando sequência à série de mensagens, como é que podemos desenvolver esta nossa responsabilidade de sermos administradores competentes dos recursos de Deus que nos são confiados. Esse é o fundamento de tudo aquilo que nós estamos falando. E o administrador competente tem princípios para seguir nas mais diferentes áreas que envolvem as finanças. Como ganhamos o dinheiro, como gastamos o dinheiro, como investimos, como contribuímos. Tudo isso a palavra de Deus tem alguma orientação para nos dar. E nós já falamos aqui que aquele administrador competente dos recursos de Deus, em primeiro lugar, reconhece esse seu papel como administrador, e ele é alguém que ganha dinheiro diligentemente, honestamente, procura trabalhar com excelência e usa os dons, o potencial singular que Deus lhe deu. E com isso ele se sente feliz e realizado. Foi isso que, em resumo, falamos até aqui. Hoje e no próximo domingo pela manhã, nós vamos pensar em como esse administrador competente dos recursos de Deus deve ser também um consumidor prudente. Um consumidor prudente. É impossível não sermos consumidores, porque nós temos necessidades básicas e precisamos supri-las. Temos uma necessidade básica que Deus supre diretamente e não nos cobra nada. É o ar que respiramos. A não ser que você precise de um atendimento médico, por uma enfermidade, você tem o ar de graça. Temos também na natureza alguns recursos que nos são dados gratuitamente, embora na prática a gente pague por eles. A água, por exemplo, não é mesmo? Para você ter uma água encanada em casa, tem todo um processo, tratada. Então, apesar dela de nos ser dada abundantemente e generosamente na natureza, mas para que ela chegue na sua casa há um custo. Então, você é um consumidor. As roupas que você veste, o alimento que você come, todos nós temos necessidades básicas, isso é uma coisa óbvia, portanto somos consumidores. A questão não é decidir se você vai ser consumidor ou não. Todos nós, na nossa condição humana, somos consumidores. Mas você não precisa ser consumista. A diferença entre o consumidor e o consumista é que o consumista é aquele que consome além do que deveria ou que poderia. E aí que nós então encontramos um sério problema. Para que você seja um consumidor prudente, você deve ter em mente quais são os princípios da palavra de Deus, para que você não seja um consumista. E é interessante que a Bíblia tem realmente princípios que nos ajudam nessa direção. Então hoje, no próximo domingo pela manhã, eu vou estar falando sobre isto. Como é que podemos ser consumidores prudentes? E aí nós temos que levar em consideração, em primeiro lugar, que nós vivemos num ambiente que não nos é favorável a esse tipo de postura. Nós precisamos reconhecer que as propagandas nos pressionam a gastar demais. E elas podem ser, além de tudo, enganosas. Nós vamos ver dois comerciais agora. Um comercial da década de 50 e um outro mais moderno, falando sobre, em resumo, o mesmo tipo de produto, carro. Observe então esses dois comerciais e perceba algumas diferenças entre eles. O Volkswagen é um carro procurado por muitas razões. Uma delas é porque ele dura, Bem, daqui para frente, recomendamos uma Kombi. Chegou o novo WRV e com ele o prazer de ver tudo diferente. Ver a prática de um esporte pelo espaço interno. Uma viagem pelo conforto e pela segurança. E a descoberta de novos lugares pela robustez e o prazer de dirigir. Novo WRV, a vida por outro ângulo.
Muito bem, vocês perceberam a diferença? Não estou falando só aqui da qualidade técnica da filmagem, mas são conceitos diferentes. No passado, as pessoas diziam, olha, você quer comprar um bem, um carro, você tem que pensar em economia e você tem que pensar em durabilidade. Esse carro você vai ficar por muito tempo, né? Porque esse era o foco, coisas sólidas, coisas reais, economia. E então você deve adquirir esse carro por esta razão. Hoje em dia, essa não é a ênfase. A ênfase já de alguns anos para cá é o seguinte, olha, você comprando esse carro, você vai experimentar prazeres que os outros não experimentam. Você vai ver a vida de um outro ângulo. Você vai estar assim num patamar superior. Você percebe como é diferente? É um apelo muito mais emocional do que racional. Porque as pessoas sabem que nós temos desejos, e esses desejos nem sempre são racionais. Esses desejos, eles estão ali, e o marketing visa exatamente isso. Mexer com você no seu lado emocional, para que você se sinta assim, numa posição muitas vezes de superioridade, ou então tendo assim, prazeres que só aquele produto vai lhe conceder. A questão é que você então olha para isso e diz, eu preciso ter isso, eu quero sentir essa emoção. Além disso, a oferta de produtos hoje é muito maior do que 20, 30 anos atrás. Você entra no supermercado de uma mesma marca, tem muitos produtos, e aí então você fica ali pensando qual produto você vai adquirir, e você se lembra da propaganda, lembra daquela propaganda que diz que você tem que adquirir o produto A para emagrecer, você tem que adquirir esse outro produto para ser mais viril, você precisa adquirir esse produto para ficar linda e maravilhosa. Se você comprar essa marca de margarina, a sua família vai ser feliz e por aí vai. Há um vínculo entre a felicidade e o consumo. Para você ser feliz, realizado, vencedor, você precisa consumir esse tipo de produto. E a gente não tem como fugir desse ambiente. Por quê? Porque a propaganda na nossa sociedade ocidental, ela está em todos os lugares. Se você abre a internet, antes de você chegar onde você quer, você vai passar pela propaganda. Não é? Se você anda nas ruas, você tem outdoors, agora painéis de LED anunciando os seus produtos. A televisão tem os seus comerciais. Enfim, nós não temos como fugir da propaganda. Agora, nós temos que ter discernimento. Nós temos que usar a mente que Deus nos dá. Às vezes, a gente tem que olhar para algum propaganda e dizer, será que é isso mesmo? Você está querendo me enganar? Porque existem propagandas que são enganosas. Eu descobri isso quando eu ainda era criança. Eu me lembro que nas revistas, eu não sei se na televisão, mas provavelmente mais nas revistas, tinha uma propaganda de um posto de gasolina. Era um posto de gasolina para criança, era um brinquedo. E aí eu fiquei encantado com aquele posto. Mas o que me chamou a atenção é que na propaganda dizia que aquele posto ele ficava todo iluminado. Então eu já imaginei um posto de gasolina com aquela luz bem bonita, bem grande ali, e eu já imaginei desligando a luz do quarto e colocando ali aquele posto de gasolina no chão ou em cima de uma mesa e aquela luz do posto iluminando todo aquele quarto. E eu sei que eu consegui convencer os meus pais a comprarem aquele posto de gasolina de presente para mim. Eu tinha aí uns 8 anos de idade. Mas quando chegou o Natal e eu ganhei aquele posto de gasolina tão sonhado, eu experimentei uma grande frustração. Porque quando chegou a noite, eu apaguei a luz e fiquei esperando aquele posto iluminado. Tinha de fato uma luzinha, mas era uma luzinha tão pequenininha, quase do tamanho de uma vela. Né? Era uma luminosa, bem iluminada, só assim na placa do posto, ESSO. Né? E eu fiquei frustrado. Eu nem via o posto direito, nem os carrinhos que estavam dentro do posto eu conseguia enxergar direito. E eu descobri que a propaganda não corresponde à realidade. E a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que ser astuto, a gente tem que ser esperto, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. E além disso, nós temos sempre uma pressão, não apenas para acreditar nas coisas, mas para fazermos compras de uma forma apressada, sem pensarmos, sem refletir. E aí eu passei por uma experiência que talvez você já tenha passado também, né? Às vezes no corredor de um shopping, alguma loja, alguma coisa assim, alguém diz, olha, você quer um final de semana num hotel tudo de graça, não é? Ou então um jantar no restaurante e tal. Quem é que já não foi fisgado por esse tipo, né, de propaganda? Você só precisa sentar e ouvir a gente aí durante uma conversa de 2 horas. E não pode ser apenas um, tem que ser o casal. E aí eu sei que eu estava depois de um tempo aqui na igreja de muito trabalho, muito cansado.
E eu disse, bem, vamos parar e sentar aqui, vamos ouvir essa pessoa, né? E eu sei que a gente foi lá e foi ouvir aquela proposta. Aí conversa vai, conversa vem. E era uma coisa que realmente me fisgava, porque era um plano para você adquirir um projeto de compra de lugar nas férias. Você podia visitar em tal lugar, você teria direito a ficar não sei quantos dias num hotel, né? E aquele negócio foi me empolgando. Mas quando ele falou o preço, eu disse, isso não é para a gente. Aí eu olhei para a Dora e falei, realmente não dá. Na verdade, quando nós entramos lá, a gente não pretendia fazer a compra. A gente queria era ganhar o prêmio de ficar ouvindo aquela pessoa. Só que eu não sabia que era tanto tempo, né? E também tinha o detalhe de que o produto, na hora que me foi apresentado, era muito fascinante, que aquilo me interessava, mas o preço estava além da minha condição. Eu disse, nós não temos condição de comprar isso. Mas, senhor, não se preocupe. Nós temos aqui um outro produto, um outro plano mais barato, que diminui um pouquinho as coisas, e aí ele apresentou outro plano. Eu comecei a ficar empolgado, mas ao mesmo tempo fiquei assim ainda pensando, será que dá? Aí daqui a pouquinho do meu lado alguém diz, parabéns, vendeu o plano e tal, né? E aí eu só escutando ali aquelas mesas ali ao redor, aquela coisa toda, né? Aí eu fiquei escutando aquilo e tal, mas empolgado, impressionado, mas ainda disse, não dá. Como bom mineiro, né, fazendo as contas, eu disse, olha, não dá. E aí, disse, mas eu tenho um terceiro plano aqui, uma terceira etapa, que é maravilhoso. Aí eu comecei a ficar chateado. Porque eu disse, por que você já não mostrou isso antes? Né? Eu ia dizendo não, e ele só ia mostrando vantagem de um outro tipo de plano e tal, que dava quase todas as mesmas coisas. Aí, de repente, eu fiquei meio dividido, quase tentando fechar o negócio. Olhei para a Dora, ela me deu um cutucão assim, né? Eu já entendi o que era. Eu sei que eu não fechei o negócio. E eu não me arrependi, porque depois eu fui passar para casa, pensar direitinho. Gente, será que realmente era isso que eu queria? Veja só, não estou querendo estragar o negócio de ninguém, não é? Eu sei que tem gente que talvez venda isso aí, eu não quero extrapolar. Não estou dizendo que se você fez essa compra, você fez uma bobagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o grande problema ali daquele negócio era o seguinte, primeiro ele queria me impressionar a fazer aquela compra na hora. Você tem que comprar agora, é agora ou não tem mais chance. É hoje, essa semana, é o último dia, está acabando. E esse é o princípio. A Bíblia fala muito sobre isso. Lá em Provérbios, por exemplo, diz, não é bom ser precipitado e perder o caminho. Nós podemos perder o caminho do equilíbrio financeiro quando fazemos compras por impulso, quando fazemos compras de forma precipitada, quando nós acreditamos em propagandas enganosas. Então, o primeiro princípio é esse. Cuidado com a propaganda, cuidado com aquela coisa que tem que ser feita assim, agora ou não tem mais jeito. Sempre que for fazer uma compra de maior valor, pondere, faça os cálculos, avalie, porque com certeza fazendo essa compra dessa maneira, você tem muito menos chance de se arrepender. Um outro princípio importante é que você precisa compreender que acumular bens não supre as nossas necessidades espirituais. Lembra daquela história que Jesus contou? De um homem que acumulou muitas riquezas, um empresário de sucesso, e ele foi produzindo cada vez mais, os seus campos produziram cada vez mais, e ele chegou numa fase da vida em que a produção dele era maior do que os seus armazéns. E aí ele disse o seguinte, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Até aí tudo bem, né? Em certo sentido, vou guardar, vou administrar bem. Mas o problema foi isso. E direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Qual é o problema desse homem? Há várias questões aqui, eu não vou entrar em todas elas, mas eu queria destacar uma. Além de não ter uma perspectiva da eternidade, está focado só no aqui e agora, por isso que Jesus disse, esse é um louco, ele acha que vai viver para poder desfrutar de tudo aquilo que ele tem, quando ele pode viver a qualquer momento. Há um outro aspecto interessante. Ele diz, o texto aí no original ele diz para a sua alma, alma come, alma bebe, alma se alegre. A alma não come, a alma não bebe. Quem come e que bebe é o nosso corpo. Você percebe? Então a pessoa quer suprir uma necessidade espiritual com um recurso material. Não dá certo. É interessante você pensar sobre isso. O que a riqueza realmente lhe proporciona? Ser rico não prepara ninguém para a eternidade, porque caixão não tem gavetas,
E, inclusive, essa era a grande ilusão dos faraós. Eles eram muito poderosos, muito ricos, e quando eles morriam, eles não apenas procuravam colocar o caixão num lugar muito especial, e as pirâmides estão aí para mostrar isso, mas também eles eram enterrados com grande parte das suas riquezas. Até mesmo os seus empregados, alguns deles eram enterrados juntos, porque eles imaginavam que lá no outro lado, na outra vida, aqueles homens iriam servi-los e aqueles bens iriam ajudá-los. Eles levavam para o outro lado. E a Bíblia diz, não, isso não acontece, isso não é possível de forma alguma. Mas o detalhe também é que a riqueza, mesmo na nossa vida aqui na terra, ela não alimenta a nossa alma, ela não supre as nossas necessidades espirituais. Uma vez eu vi uma história de um homem que no túmulo dele havia uma inscrição muito interessante. Esse homem ele era muito rico, mas muito avarento, muito egoísta. E então resolveram colocar lá, alguém colocou, né, o seguinte, ele era uma pessoa tão pobre, que tinha somente muito dinheiro. Jesus Cristo alerta sobre isso. Qual é a nossa prioridade? Como é que os bens materiais, de fato, não suprem as nossas necessidades espirituais? E nós temos que estar buscando não apenas o bem material, mas também as riquezas espirituais. Por isso Jesus Cristo diz, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas há uma outra questão que nós devemos considerar. Eu estou falando aqui a nível de mentalidade, que, claro, vai resultar em atitude, mas quando você vê o dinheiro na perspectiva certa, você coloca o dinheiro no seu devido lugar, e ele não se torna o seu senhor, e você vai ter sabedoria para gastá-lo. E aqui nós temos então um outro conselho muito importante. As frustrações e aborrecimentos não são realmente superados fazendo compras. Há pessoas que, na sua infância, na adolescência, experimentaram grandes frustrações financeiras. E elas carregam isso, às vezes, durante toda a vida. Uma criança que, quando era pequena, né, na década de 60, por exemplo, queria ganhar um quichute, mas o pai só tinha dinheiro para comprar uma conga. Não é? E a criança ficou, então, com aquela frustração. Queria tanto um quichute, mas dinheiro na minha casa mal dava para uma conga. E ele usava aquela conga frustrado. E aí ele cresce, leva aquela frustração, e agora ele só quer usar tênis de marca. Mas ele não usa só um tênis de marca, ele tem vários pares de tênis de marca. E às vezes ele nem usa tudo aquilo, ele nem tem dinheiro para tudo aquilo. Mas ele ficou com aquela frustração, então agora ele tenta compensar isso de alguma maneira. Assim como o dinheiro não supre uma necessidade espiritual, ele não supre também completamente uma necessidade emocional, uma frustração que você teve na infância. Quais são o que está por trás aí dos seus hábitos de consumo? E tem gente que ainda procura não apenas suprir aquelas questões lá do passado ou do presente, mas se ela tem uma chateação hoje, se ela tem um aborrecimento hoje, ela não sabe como lidar com isso, ela briga com o marido, ou o marido briga com a mulher, né? Alguns vão se refugiar no álcool, nas drogas e outras coisas, mas tem gente que acha que a solução para o seu problema é a shopping terapia, né? Então ele vai para o shopping, vai fazer compra. Não importa se ele tem dinheiro na conta ou não, se ele precisa daquilo ou não. Eu preciso me desestressar, então eu vou lá no shopping, porque aí eu vou fazer uma compra, e às vezes ele nem usa aquilo que comprou, mas comprou. Qual é o problema? É porque a sua fonte de prazer, a sua fonte para experimentar, para enfrentar as frustrações, não está no lugar certo. Está num bem material, no prazer de uma compra. Quando a fonte principal de prazer da nossa vida deve estar em Deus. Veja só lá no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, que a sua fonte principal de prazer seja o Senhor. Agora, você pode ser um cristão e ainda não ter descoberto isso. Você pode ser um cristão e, de repente, o seu nível de prazer com Deus é muito pequeno, porque a sua comunhão com Deus não está sendo aquilo que poderia ser. Quanto mais você aprimora o seu relacionamento com Deus, quanto mais comunhão com Deus você tem, menos dependente de outros prazeres você vai ter. E não vai ficar frustrado por isso. E, inclusive, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, Deus vai dar discernimento para você, Deus vai abençoar a sua vida, e até mesmo outros desejos do seu coração serão satisfeitos.
Então, isso é muito importante. Como é que está o seu nível de relacionamento com Deus? Quanto maior a intimidade com Deus, você vai ter prazer na comunhão com Deus, independente daquilo que Ele lhe dá. E Deus é tão generoso que Ele vai orientar você para você fazer escolhas certas, comprar coisas que vão, de fato, lhe abençoar e indicar como você deve usar os recursos dele que estão em suas mãos. Há pessoas que vivem frustradas, porque elas não passam num concurso, brigam com o marido, não fecham aquele negócio e acham que vão conseguir superar essa frustração, e isto simplesmente fazendo compras muitas vezes desnecessárias. Ela acaba gastando com supérfluo, e pior é quando gasta além do que pode. E aí nós temos então outro conceito muito importante. Nós precisamos compreender que não é aquilo que você possui materialmente que define quem você é. Tem pessoas que dizem, para eu poder realmente ser a pessoa assim, que se destaca, para eu poder passar uma imagem de profissional de sucesso, eu tenho que ter o melhor carro. Tem um bom carro, se você puder ter, não há problema. Não é problema comprar um carro novo, mas o que você tem que avaliar é a sua motivação. E especialmente se você vai ter recursos para honrar aquele compromisso. Que adianta você estar posando assim de bem-sucedido, mas estar com uma dívida no banco cada vez crescente e impagável. Preocupado se um dia eles vão entrar lá na sua garagem e pedir o carro. Nós estávamos conversando sobre esse assunto no PG, e um irmão deu o depoimento de que quando ele era bem jovem ainda, ele comprou um carro e chegou em casa todo feliz. Mãe, olha o carro que eu comprei, carro 0 quilômetro. Mas ele não tinha muitos recursos. E ele não precisava realmente daquele carro para o seu trabalho. E a mãe perguntou, você já tem uma casa? E ele ficou todo assim, né? Meu filho, uma coisa de cada vez. Não estou dizendo que você só pode comprar um carro se você tiver uma casa, mas eu estou querendo dizer é que você tem que saber bem quais são as suas motivações e quais são as suas prioridades. Porque se você não tem isso muito claro, você vincula a sua imagem, o seu valor pessoal ao celular que você possui, aquilo que você pode ostentar. Você certamente já ouviu falar da história de adolescente, que o pai se esforça para pagar um colégio melhor para ele, um colégio de nível médio ou alto, e o pai se esforça para isso, mas o pai não tem muito recurso, então ele vai levar o filho no colégio num chevetinho, né? Chevette é muito tarde, né? Vamos dizer assim, um gol de 10 anos de uso, né? Então ele vai levar o adolescente e o filho, pai, para aqui na esquina. Por quê? Porque ele não quer que os colegas vejam que ele está chegando lá no colégio naquele carro. Já ouviu esse tipo de história? Né? O menino fica envergonhado. Por que ele fica envergonhado? Porque ele atribui o seu valor e o valor da sua família àquilo que eles podem mostrar. E aí tem aquela frase que eu gosto muito, do George Foch, que ele diz, as pessoas compram aquilo que não precisam, com dinheiro que não possuem, para impressionar pessoas que nem ao menos gostam. Olha só. Né? O cientista e pensador Benjamin Franklin, isso já séculos atrás, ele disse, os olhos das outras pessoas são os olhos que nos arruinam. Se todos menos eu fossem cegos, eu não iria querer escolher roupas e grife, mansões exuberantes, nem finas mobílias. O grande problema, então, é quando você tem como foco acumular muitos bens para que você possa passar uma imagem ou você mesmo acreditar que você está sendo bem-sucedido. Jesus Cristo alertou, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O dinheiro pode abrir novas portas para você? Pode. Mas, ao mesmo tempo, pode atrair ao seu lado, não amigos verdadeiros, mas muitos bajuladores, muitas pessoas que só querem usufruir daquilo que você tem. E a essência da vida de um ser humano não pode ser, de forma alguma, mensurada tão somente pelos bens que a pessoa acumula. Li recentemente uma frase de Tiago Brunet, um dos seus livros, quando ele diz, a nossa vida tem real valor se o nosso jeito de viver transforma a realidade das pessoas ao nosso redor. Então, o seu recurso não é apenas para você. Como é que você usa o dinheiro que Deus tem lhe dado para abençoar outras vidas? E, em último lugar, a comparação com o outro leva também ao consumismo e à frustração. Isso eu me lembro da minha infância, né? Quando a gente, geralmente no Dia das Crianças, ou principalmente no Natal, a gente ganhava algum presente dos pais,
E a gente logo depois, lá pelas 8h30, 9 horas da manhã, ia para a calçada, ia lá para a rua, cada um para mostrar o que ganhou. E às vezes você estava super feliz com o presente que seu pai lhe deu. Um negócio bem bacana. Quando eu era criança, eu gostava muito de carrinho, né? Ou então alguma coisa melhor. E aí você chegava lá, e aí chegava o coleguinha, e ele olhava para você, e o dele era melhor do que o seu. Ele dizia, o meu é muito melhor do que o seu. Aí você começava a ficar frustrado, né? Você estava tão feliz até aquela hora, mas na hora que você viu o outro, e achou que o outro é mais bonito, mais colorido, você começou já a ficar frustrado. Gente, isso é uma atitude infantil. Uma atitude infantil. Quando você tem, mas fica se comparando com o outro. Rapaz, eu estou muito feliz aqui, comprei esse carro. Aí, de repente, na semana seguinte, o seu irmão comprou um carro melhor, que tem mais alguma frufru a mais ali. Né? Você comprou um celular, está feliz com o celular, até que o seu vizinho, o seu colega, rapaz, celular bom é esse aqui. Né? E aí você começa a achar que o seu não está tão bom assim. Vem a inveja, vem a comparação, e aí você tem que até estar atento, porque às vezes o meio onde você está, a maioria das pessoas tem mais recursos, e provavelmente vão gastar mais também, ter mais coisas. E aí você fica se comparando com eles o tempo todo, com certeza você vai cair na tentação da inveja, que é uma praga para tirar a felicidade do seu coração. Seja grato por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que Deus está lhe permitindo. Não fique se comparando com os outros. Até porque, com muita sabedoria, Salomão advertiu. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Já viu isso? Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha um irmão lá da nossa igreja, que você olhava para ele e não dava nada por ele. Né? Morava numa casa extremamente simples. Eu diria simples até demais. Mas um dia ele levou a mim e meu pai lá na fazenda dele. E aí eu fiquei impressionado, porque ele disse, pastor, disse para o meu pai, pastor, olha para esse lado aqui. Meu pai olhou, olha para aquele outro, olha para aquele outro, olha para aquele outro. Parecendo Abraão, né? Para todo lado que você olhar aqui, isso tudo onde a sua vista alcançar é meu. Né? Era o típico caso aqui desse homem que Salomão menciona. Parece que não tem nada, mas sai muita coisa. Por outro lado, tem gente que está cheio de dívida, está no cheque especial, cartão estourado, e está aí charlando, como a gente diz, né? Está aí ostentando. Então, veja só, você às vezes fica comparando com esse, que aparentemente tem muito mais do que você, e depois, com o tempo, você descobre que aquilo tudo era uma fantasia. Você ficou frustrado, você ficou invejando, e às vezes caiu na armadilha de eu vou também, eu posso também. Se ele comprou, eu também posso comprar. E aí, de repente, são dois endividados, ele e você. Então, percebe? Não faz sentido isso. Né? Você não sabe realmente o que a pessoa fez, o quanto que ela economizou ou não para adquirir aquele bem. Concluindo, então, meus irmãos, nós temos uma grande batalha que começa na mente. A sua percepção de como você deve gastar os dinheiros tem que ter uma fundamentação clara na palavra de Deus. Você precisa reconhecer que as propagandas nos pressionam a gastar mais do que podemos e devemos, muitas vezes, e podem ser enganosas. Acumular bens não supre necessidades espirituais, acumular bens não supre necessidades emocionais. Não é o que você possui que define quem você é. E a comparação com o outro leva ao consumismo e à frustração. Que Deus nos livre de tudo isso. Que Deus nos abençoe. Amém.